Fala, meu povo da opinião esportiva. Não, o TBD Cultural não voltou semanalmente, mas enquanto ele não volta fixo no nosso programa semanal, por que não um programa especial? Porque daqui a 2 semanas estreia o Winning Time em segunda temporada. Eu acabei de terminar a primeira temporada, de assistir os 10 episódios, e eu vim aqui falar para vocês sobre essa série que quem é fã de basquete e fã do Los Angeles Lakers deve assistir. Antes de mais nada, é uma série da HBO, então eu não recomendo que você assista em família e tudo mais. Se você já viu outras séries da HBO, você sabe o que eu tô falando. É basicamente desse estilo. Mas tirando esse lado, a história é boa, tá? Ela vai contar a história do Jerry Buss e como ele comprou o Los Angeles Lakers, pegou aquele time e levou ao campeonato mundial. Vale lembrar que para os americanos, o campeonato mundial é o que vale ao nosso nacional, tá? Então a Liga Mundial de Beisebol é a Major League, o campeão mundial de futebol americano é o cara que ganha o Super Bowl, o campeão mundial de basquete é o cara que ganha a NBA e não a Copa do Mundo. Aliás, tem um vídeo que saiu ontem, quarta-feira, sobre a Copa do Mundo de basquete. Então assista lá também, eu vou deixar aqui o link na descrição e aqui no card. Eu vou deixar aqui no card também esse vídeo. Né? Então, mais pro jogador e tudo mais. Então a gente vai contar essa história de como o Jerry Buss comprou esse time e logo de cara no primeiro ano ele drafta o Irving Johnson, que você conhece como Magic, provavelmente. Então ele vai draftar o Irving e a história vai contar como ao longo daquele primeiro campeonato. Então ele vai contar de como eles perderam o treinador às vésperas do título. O treinador pediu demissão, né? Porque na verdade ele pede demissão e depois ele volta como membro da comissão. E aí eles têm que achar um novo treinador. Eles já acham um novo treinador. E aí a história vai se desenrolar e tudo mais. Eu não vou dar muitos spoilers. Mas se você conhece a história do basquete, você sabe que os Lakers ganham aquele campeonato. Tanto é que o Magic é famoso por ser o único até hoje novato. Tirando, obviamente, o ano de 47, que eu acho que nem sequer teve MVP nas finais, se eu não me engano. Posso estar falando uma besteira, mas tudo mais. Mas estão tirando o primeiro ano ali, de certeza. O Irving Johnson, ou Magic Johnson, ele é o único novato a ser MVP das finais da NBA. Porque geralmente o novato joga pouco, né? E geralmente os novatos, além de jogarem pouco, nos últimos anos principalmente, eles são jogados para J-League, eles não têm muita minutagem, tudo mais. Então, para um novato ser melhor das finais é muito difícil. Até porque geralmente os times bons lá, eles geralmente trocam, né, os novatos por outros jogadores mais experientes, como foi o caso do Cleveland Cavaliers quando teve o time campeão. Quando chegou às finais, tendo o número 1 do draft, eles trocaram o número 1 do draft para trazer que era o Anthony Bennett, para trazer o Kevin Love. Né? Então, só para ter uma noção, o Lakers tinha o número 1 do draft, ganhando na moedinha do Chicago Bulls e tudo mais. Então a série é muito boa, eu recomendo, são 10 episódios para você assistir. Faltam 2 semanas, a série estreia dia 6, na outra quinta-feira ainda. Então, falta uma semana, exatamente uma semana quando eu tô gravando esse vídeo. Então, se você assistir um por dia, ali no final de semana, assistir 2, 3 episódios, você mata antes da estreia começar, ou é claro, você passa a assistir 10 episódios, e aí você já tem na sequência a segunda temporada para assistir. Então, basicamente é isso. Muito bom, recomendo. Nota 8,5, vamos assim. Tem alguns detalhes, tipo, eles trocam alguns elementos da NBA, mas aí talvez a NBA não tenha permitido. O que eu acho, o troféu da NBA não é o troféu da vida real, é um outro troféu. Tem o logo da NBA, não sei o que aconteceu ali, se foi uma opção da série, se a NBA não deixou usar o troféu, mas deixou usar o logo. Então é bem interessante. E eu separei alguns atores e personagens importantes que têm uma trama principal. Tem um que não tá aqui, que é o David Stern, que é o comissário da liga. Ele é importante na vida real, ele aparece, mas ele aparece muito pouco na série, ele é mais nos episódios finais, quando os Lakers tá para ser campeão, ele começa a aparecer um pouco mais ali e tudo mais. Mas agora eu trouxe só os principais recorrentes e que tem relevância na história real do basquete. Né? Tem o Jason Segel, para quem gosta muito de How I Met Your Mother, como eu. É o Marshall do How I Met Your Mother. Ele é o técnico dos Lakers nessa série, o Paul Westhead. Né? Mas eu trouxe uma comparação. O Paul Westhead só tem esse título na carreira, ele não vingou muito como treinador e tudo mais. Então eu trouxe aqui para vocês todos os personagens principais, tanto da série quanto na vida real, para vocês verem aqui.
O Queen Isaiah interpreta o Magic Johnson, né, o astro da série, o co-protagonista ao lado do Jerry Buss, que é interpretado pelo John C. Reilly. Né. A caracterização ficou bem parecida. Tá aqui a foto, o Magic é a foto da série, né? Lembrando que esse Magic da foto, o verdadeiro, não é da temporada sendo retratado e tudo mais. O Jerry Buss, essa foto é da temporada sendo retratado, então ele tá bem parecido e tudo mais. Jerry Buss, que foi o dono dos Lakers em todos os títulos do Magic e todos os títulos do Kobe Bryant. Né? Então ele ganha os 5 do Magic e os 5 do Kobe, ele ganhou 10 títulos. Ou seja, dos 17 títulos, ele tá em 10. Ou seja, ele pega uma franquia ex-campeã. Quando ele morre, ele deixa uma franquia com 16 títulos. E agora tem uma mais, né? O Lakers ganhou uma após a sua morte. Então, o John C. Reilly é o Jerry Buss. E a Raiden Hobson faz a Jeannie Buss, que para quem não sabe, e eu não sabia antes de ver a série, ela é a única mulher dona de time a ser campeão da NBA. Então ela é a única, até hoje, a única proprietária de uma franquia da NBA que ganhou o título. Ganhou com os Lakers de LeBron James na bolha de 2020. Ela é a filha, né, a Jeannie Buss é a filha do Jerry Buss. E a série a gente começa a mostrar como é que ela trabalhou nos Lakers e tudo mais, e como é que ela trabalha lá. Né? Oficialmente, na liga ela tem 6 anéis. Os 5 do Kobe, que ela ganha como membro do staff. Ela não é acreditada, a série mostra isso, como ela não era uma membro oficial da equipe ali na época do Magic Johnson. Né? E depois ela ganha como dona, efetivamente, a dona do time em 2020. O ganhador do Oscar, Adrien Brody, né, pelo pianista, ele faz o Pat Riley. Inclusive, vou deixar aqui no card aqui em cima, uma outra obra que o Pat Riley aparece. E essa obra que é um filme sobre o basquete e tudo mais, agora me fugiu o nome do filme, mas tem aqui também no TVT Cultural, vou deixar o link aqui no card para vocês, que é um jogo que, lá eu até comento que aquele filme tem o Pat Riley e tudo mais, que é um jogo que, para quem não viu, basicamente conta sobre um jogo de basquete, uma final da NCAA, em que tem um time inteiramente de brancos e um time inteiramente de negros se enfrentando para ver quem vai ser o campeão americano. O time dos negros ganham, e obviamente, acho que está explícito aí para vocês verem que o Pat Riley é do time dos brancos. Então, essa série é mencionada porque é o jogo que o Magic aprendeu a gostar de basquete. Então, quando ele vê o Pat Riley a primeira vez, ele fala: pô, eu gostei de basquete no jogo que você foi humilhado. Eu adorei ver você humilhado, porque o Magic é negro, obviamente ele torcer pelos negros. Né? E o Pat fala que ele tem pesadelos com aquele jogo até hoje e tudo mais. Então, é a segunda vez que o Pat Riley aparece aqui, interpretado, obviamente, por outro ator, porque aqui a gente vê o Pat Riley mais velho, o treinador Riley aqui, né? E lá era um jogador universitário. Então, a gente tem um filme que a gente vê o Pat Riley como universitário, e um outro filme vem do Pat Riley como treinador. A gente não apareceu aqui no TPT Cultural ainda, não sei se tem alguma obra que mostra a versão jogador do Pat Riley, né, campeão dos Lakers como jogador. Mas para quem não sabe, o Pat Riley é um gênio do basquete. Talvez o segundo maior treinador que já passou pela liga, só atrás do Phil Russell. Do Phil Jackson, desculpa, eu misturei o Phil Jackson com o Bill Russell. O Bill Russell é o maior jogador que já passou, um dos maiores jogadores que já passou, e o Phil Jackson é o maior treinador. Tem gente que compara, dizendo que é o Greg Popovich, o segundo. Tem o Stephen Kerr ali na lista. O Riley ganhou 4 títulos com o Magic Johnson e uma com o Shaquille O'Neal e o Dwayne Wade no Miami Heat. Então, ele tem 5 títulos. E o Greg Popovich também. O Phil Jackson é outro patamar, ele tem 11, 5 com os Lakers do Kobe Bryant, mais 6 do Bulls do Michael Jordan. Mas o Riley é um dos maiores treinadores. E é legal ver como ele se tornou esse cara, né? O Pat Riley, ele começa como um jogador aposentado, desempregado, que não sabe o que fazer da vida. Praticamente um fracassado, vamos dizer assim. E termina a série, vai mostrando, né? Ele não é ainda treinador, tudo mais, provavelmente isso vai ser mostrado na segunda temporada, que é quando ele vira treinador. A segunda temporada passa em 81, acho que é 82, quando ele vira treinador dos Lakers, algo assim. Mas é interessante a gente já saber quem esse cara é, para ver esse crescimento dele na série, é bem interessante. E a caracterização ficou boa, tá? Principalmente quando tem cenas
o Pat Riley na série dele tem flashbacks da infância dele. O pai dele, o personagem do pai dele, é a cara do Pat Riley na vida real. Não fui atrás, mas eu acho que é um ator. Mas ficou bem parecido. Opa. Aqui. Jason Clarke, que você deve ter visto no Exterminador Futuro, né? Ele faz o... Esqueci o nome, o John Connor. O John Connor, né? Se não me engano. Ele faz o Jerry West, que para quem não sabe, tem aqui no modelo. Tá vendo esse logo aqui? Que tem o logo da NBA, é o Jerry West. O único MVP das finais até hoje. Foi o primeiro MVP das finais. E o único até hoje a perder as finais. Né? Desde então ficou basicamente uma lei velada de que o campeão, o MVP das finais sairá do time campeão. E a série mostra que tem outra regra velada ali também. E a série mostra isso, você vai ver ali. Então o Jerry West, ele é campeão da NBA, ele ganhou nos anos 70 um título com os Lakers, em que o MVP das finais foi o Wilt Chamberlain. Então ele tem o MVP das finais, ele tem um título da NBA, mas esse MVP das finais não é com o título dele. Mais ou menos assim. Então ele faz o Jerry West, que é uma lenda da NBA, não é à toa que ele virou o logo da liga, né? O Solomon Hooks faz o Kareem Abdul-Jabbar, ex-campeão da NBA, 5 com os Lakers, 1 com os Milwaukee Bucks, né? E a série mostra esse lado do Kareem, é um Kareem descontente com a vida, um Kareem rabugento, talvez o pior momento da vida do Kareem começa na série, e ele começa a mudar isso ao longo. E é interessante, né? Na época, os jogadores da NBA jogavam em torno de 12 anos. Ele já estava indo para o seu 11º ano da liga. E acabou que ele jogou 20, né? Ele conseguiu prolongar muito mais a carreira dele. E é uma lenda da NBA, o Kareem Abdul-Jabbar. E a série mostra em flashback como ele virou muçulmano, né? Também mostra esse momento em que ele se converte ao islamismo. Claro, em flashback, porque isso é nos anos 60, a série se passa nos anos 80. Mas é bem interessante. E acho que para fechar, acho que é o último slide aqui. O Sean Patrick Small faz o Larry Bird, o vilão da temporada, digamos assim. Pelos trailers dá a entender que a segunda temporada foca, até porque a segunda temporada se passa em 81. 81 é o ano que o Bird finalmente é campeão com o Boston Celtics. Então a série vai dar a entender os trailers que vai mostrar muito mais do Larry Bird. Ele é claramente o vilão da primeira temporada, mas vamos ver o que acontece, né? Ao longo dessa segunda temporada, se eles mudam, porque acaba sendo de que virou a década Bird e Magic, um puxou o outro para cima e tudo mais, e a gente vai vendo isso provavelmente na segunda temporada. Dito isso, esse é o TBT Cultural. Não há prazo para quando voltaremos a ter um TBT Cultural. Nada impede que seja o próprio Anytime segunda temporada, o próximo vídeo. Se esse aqui for bom de views, é claro. Então é isso. Vejo você na próxima e falou.